Em todas as opções a seguir, o enunciador fornece uma explicação sobre o que enuncia. Assinale a opção que apresenta a frase em que o processo indicado para a explicação dada está identificado corretamente. Vamos lá. Letra A. O método consiste em introduzir um pequeno balão na artéria, ou artéria coronariana, como dizem os médicos. Há uma utilização de uma perífrase. Pessoal, o que é a perífrase? É o que nós tínhamos visto anteriormente. Autor, em vez de colocar autor, aquele que escreveu o livro. Então, o que é a perífrase? É você colocar mais palavras para dizer a mesma coisa que uma palavra só diz, ou uma expressão menor diz. Isso é perífrase, tá legal? É você esticar a quantidade de palavras, mas você vai dizer a mesma coisa de uma só. Então veja aqui neste caso que ele não fala o que é, né? Ele não vai substituir a palavra artéria. Na realidade, vai colocar uma qualidade dela, uma característica, melhor dizendo, né? Uma artéria coronariana, como dizem os médicos. Então aqui não há utilização de perífrase, mas um comentário a respeito dessa artéria. Porque a perífrase, ela diz a mesma coisa do que uma palavra só, do que uma expressão menor. E aqui, falar artéria é geral. E ele colocou a artéria coronariana, como dizem os médicos. Não é a mesma ideia colocada somente na palavra artéria. Tudo bem? Por isso não cabe perífrase e por isso nós temos aí o comentário à parte do autor, uma explicação. Letra B. Para falar por imagens, eu diria que você tem o hábito de comer o bolo e deixar as migalhas para os outros. Ao emprego de uma explicação seguida de um comentário. Eu queria observar com você aqui, muitas vezes a gente quer ilustrar. Você tem meios de exemplificar para as pessoas alguma coisa, né? E algumas vezes a gente coloca um caso para ilustrar aquilo que a pessoa pediu. E olha só como ele começa o texto. Para falar por imagens, eu vou clarear você. Então quando a gente coloca imagem, é uma ilustração. Você vai ilustrar por palavras, tá legal? Então é uma forma de exemplificação. Olha só, então é o seguinte, não vou argumentar muito não, mas para falar por imagens, você se lembra, olha só, que você tem o hábito de comer o bolo e deixar as migalhas para os outros? Então, ele exemplifica, ele ilustra por imagens um detalhe que ele colocou ali. Então, aqui não há comentário que foi colocado aqui, ó, seguido de um comentário. Não é comentário. Na realidade, isso daqui é uma exemplificação, uma ilustração que ele argumentou por imagens. Somente isso. Tudo bem? Mas nunca haveria explicação, porque nesse caso ele explica que imagem é essa. Ele não está querendo explicar por imagens. Ele não quer explicar a palavra imagens. Na realidade, ele está exemplificando um argumento dado, beleza? Anteriormente, que não está aqui. Mas aí ele preferiu falar por imagens, ele preferiu colocar ali uma ilustração, beleza? Então, basicamente, a ilustração, a exemplificação aqui. E não a explicação seguida de um comentário. Letra C. A maioria dos legumes, como o chuchu, tem um gosto suave. Uso de mais precisão por meio de uma exemplificação. Veja que questão, ela coloca legumes, que é um hiperônimo, tem um tom geral, e ela coloca chuchu, que é um hipônimo, de caráter mais específico. E aí quando ele coloca como o chuchu, como é uma expressão denotativa, né, uma palavra denotativa de exemplificação. Então ele exemplificou com um vocábulo mais específico, beleza? Então ele utilizou de mais precisão, a alternativa C é correta, certinho. Alternativa D. Eu te responderia. Punir, não. Penalizar objetivamente, sim. E não estou jogando com as palavras. Utilização de uma definição de caráter individual. Bom, vamos lá então. A definição, né? Nós não temos aí o verbo é. Isso é tal, 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 tal. Aí você está definindo, dando conceito. Não houve definição aqui, muito menos de caráter individual. O que aconteceu aqui foi um trabalho de opostos, né? Eu te responderia. Punir, não, mas penalizar objetivamente, sim. Então, ele começou com um contraste e depois ele coloca uma consideração. E não estou aqui jogando com as palavras, beleza? Eu não estou aqui jogando com as palavras. Eu não fiz joguinho de palavras sim, não. Eu não fiz esse joguinho, tá legal? Então, ele faz aqui uma consideração e aqui nós temos esse caráter de oposição, ok? Letra E. O culgar, também conhecido sob o nome de leão da montanha ou de puma, é, em regra geral, um solitário que evita qualquer contato com o homem.
tá? Apelo a uma explicação por meio da etimologia da palavra. Não. Ele não falou, ó, culgar vem do latim ou vem do grego e significa tal coisa, assim, assim. Aí você teria a etimologia da palavra, coisa que a gente vê na aula de processo de formação de palavras. Não é esse o caso aqui. Ele mostra pra gente que o culgar também é conhecido sobre outro nome. Só isso. Então é um esclarecimento que ele dá aqui com a gente e ele não faz isso por etimologia. Tudo bem? Por isso, a gente nota então aí neste caso que a alternativa C realmente é a correta.